Então, continuando, em obras como A Cartomante, Pai contra Mãe, O Alienista, obras-primas, a análise psicológica e a análise das relações sociais se abraçam para compor obras-primas, para compor obras completas, para compor alguns exemplares do que de melhor a literatura brasileira produziu. Em Teoria do Medalhão, predomina o segundo aspecto, uma vez que neste conto, Machado expõe a busca por um elevado status social por parte de uma burguesia que não precisa se preocupar com problemas de ordem financeira. Medalhão, vamos começar a análise do livro. Medalhão é o termo usado para designar o sujeito que escapa da obscuridade e alcança tal posição na sociedade, tal reconhecimento social, que torna-se uma figura indispensável nos círculos mais elevados, sendo requisitado como um ornamento indispensável, um ornamento necessário para que o evento brilhe. Hoje, nós chamaríamos o medalhão de, talvez, figurão. Acho que seria o termo mais atualizado. O que é o figurão? É a celebridade. O figurão é aquele sujeito que é visto como uma celebridade, é visto como um personagem que abrilhanta eventos sociais. É visto como um personagem que agrega valor ao evento social. Então, se você vai dar uma festa, a presença do figurão, a presença do medalhão, contribui para agregar valor à sua festa e, portanto, para aumentar o seu próprio status social. Se você, por exemplo, faz a festa de 15 anos da sua filha, manda o convite para o medalhão e o medalhão não vai, é um mau sinal. Você ainda não está no patamar que merece a presença dele. Mas se você chama uma festa para o aniversário de 15 anos da sua filha e o medalhão vai, isso transmite uma mensagem para os outros convidados. Vixe, o medalhão está ali. Olha ali, o medalhão veio para a festa. Rapaz, o medalhão está por aqui. Então, as pessoas passam a lhe ver de uma maneira diferente pela presença do medalhão no seu evento. Estão entendendo? Agora, a pessoa nasce medalhão? Ou a pessoa se torna um medalhão? O que é preciso para ser um medalhão? O que é preciso para ser esse ornamento indispensável aos eventos sociais? É claro que um sobrenome famoso ajuda bastante. É claro que ser filho de um medalhão ajuda bastante. É claro que ser rico ajuda bastante. Mas não só. A gente aprendeu, inclusive com o Machado, que o dinheiro para a elite não é um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio para se alcançar um fim. É um facilitador. Qual é o fim? É o status. A gente pode enxergar isso em várias obras literárias. Vamos sair um pouquinho do Machado para mostrar outro exemplo. O Cortiço, a principal obra naturalista no Brasil, do Aloysio Azevedo, contemporâneo do Machado. Em O Cortiço, nós temos o personagem João Romão. O João Romão é um português que veio para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, com a ambição de ficar rico. E ele fica rico, ele fica podre de rico. Num determinado momento, muda-se para a vizinhança do João Romão
o Miranda, outro português que veio com a mão na frente e outra atrás com a ambição de ficar rico e que ficou rico. E aí começa a se estabelecer uma competição entre os dois, entre Miranda e João Romão. Uma competição silenciosa, diga-se, por comparação. O João Romão, ele fica mais rico do que o Miranda. Ele acumula um patrimônio maior do que o patrimônio do Miranda. Mas ele começa a perceber o seguinte: nós dois somos portugueses, nós dois somos ricos, eu sou mais rico do que ele. Mas ele anda na rua e as pessoas tiram o chapéu e o cumprimentam. Eu ando na rua e qualquer trabalhador da pedreira me trata como igual. Eu sou mais rico do que ele, mas ele sai nos jornais. Sempre tem uma nota falando sobre o Miranda, sobre um jantar que ele deu, sobre um evento em que ele compareceu. Políticos frequentam a casa do Miranda. Desculpa. O Miranda consegue um título de nobreza, e passa a ser chamado pelo título. Então o João Romão, ele percebe que ele estava errado. Ele percebe que não adianta ele ter muito dinheiro se esse dinheiro não se reflete em status. Apesar de rico, ele não é reconhecido, cumprimentado e louvado e bem tratado como Miranda. Aí ele começa a investir o dinheiro dele na busca por esse status. Ele reforma a casa dele, ele compra móveis luxuosos, ele reforma o seu guarda-roupa, começa a se vestir bem, trabalha na sua aparência. Ele começa a fazer aulas de dança de salão para poder frequentar os bailes. Ele começa a doar dinheiro para instituições, para grupos sociais, para ser convidado para eventos, para receber títulos honoríficos. Então ele percebe que o dinheiro não é para ser o fim. Ele passou a maior parte da vida dele sendo um avarento, no sentido de amealhar dinheiro e juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Mas a comparação dele com Miranda fez com que ele enxergasse que o dinheiro é um meio para o fim. O Brás Cubas, do Machado, a mesma coisa. O Brás Cubas nasceu rico e herdeiro. Como ele mesmo diz no final do livro, nunca precisou ganhar o pão com o suor do seu rosto. Porque dor, terras, escravos, renda. Nunca trabalhou na vida. Nunca soube o que era fazer nada. Pregar um prego numa barra de sabão. Nunca soube o que era passar uma necessidade sequer. Então, para um sujeito que nasceu rico e herdeiro, qual era a única preocupação? Conquistar status. Os Cubas eram de uma família de novos ricos. Os Cubas não tinham a sua riqueza assentada na posse da terra. Não eram pertencentes à aristocracia rural, que era, vamos dizer assim, a nobreza brasileira. Os Cubas ganharam dinheiro com o comércio e, portanto, eram novos ricos. Não tinham status. O pai do Brás Cubas ganhou dinheiro. Cabia, então, ao Brás alcançar o status para o nome Cubas. Como o Brás Cubas poderia alcançar esse status para o nome da família? Casando-se com uma moça de uma família tradicional e agregando o sobrenome dela ao seu, entrando para a política, ou ficando famoso por algum motivo, tornando-se uma celebridade. Ele falhou em todos esses aspectos. Olha lá, medalhão, voltando, é o termo usado para designar o sujeito que escapa da obscuridade e alcança tal posição na sociedade, tal reconhecimento social que torna-se uma figura indispensável. No conto, um pai aconselha o filho, no dia em que este completa 21 anos, a buscar tornar-se um medalhão. Então, a conversa do pai com o filho é nesse sentido. Todo o texto dá-se em forma de diálogo entre o pai, não nomeado, e o filho, Janjão. Ao longo da conversa, Janjão vai sendo orientado pelo pai sobre o que precisa fazer,
como deve agir e o que deve evitar para que futuramente alcance o posto de medalhão. Porque também não é de um dia para a noite que você se torna um medalhão. O Brás Cubas nunca conseguiu se tornar um medalhão. Passou a vida tentando, buscando, falhou em todas as tentativas e morreu sem se tornar um medalhão, sem trazer o status necessário para o nome Cubas. Fica evidente que, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, cabe ao homem que não tem preocupações financeiras buscar status. E o dinheiro é o meio para um fim. E o fim é, abre aspas, é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. Assim, aquele que não tem origem aristocrática deve buscar meios para alcançar a notoriedade e tornar-se uma figura pública. Professor, o senhor falou já aí de outros contos do Machado, fala muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, já falou de Lima Barreto. Pessoal, há várias maneiras de um vestibular cobrar um paradidático, cobrar uma obra indicada na sua lista. Da mais complexa e completa a mais superficial e besta. Então veja, se um vestibular indicou uma obra para leitura, ele pode cobrar o quê? Ele pode colocar um texto e pedir a interpretação do texto que está lá, e aí é uma questão fácil. Ele pode colocar o texto e elaborar uma questão de gramática em cima do texto. Então o texto é um pré-texto, porque ele está cobrando um conteúdo da disciplina de gramática. Ele pode colocar ou não um texto e cobrar teoria literária. Então, como a obra reflete as características da escola, do contexto histórico, é a teoria literária que vai ser abordada. Ou ele pode cobrar uma questão de enredo, para garantir que você lê o livro, para premiar o aluno que lê o livro. A questão de enredo é a questão que vai perguntar aspectos que só quem lê o livro sabe. Está relacionada a questão de enredo ao que acontece, aos eventos mais importantes do livro. Mas ele pode ir além ainda, elaborar uma questão ainda mais complexa, relacionando a leitura do livro indicado a outras obras também indicadas na lista, ou a outras obras que não foram indicadas, mas que fazem parte do cânone literário nacional. Se qualquer banca de vestibular me convida para elaborar uma prova de literatura, e neste vestibular há uma lista de livros paradidáticos indicados, eu, Steller, elaboraria questões de todos esses modelos. Colocaria questão de interpretação do texto, colocaria questão de gramática com base no texto do livro, colocaria questão de teoria literária, colocaria questão de enredo e colocaria questões relacionando o livro, a obra em questão, a outras obras da lista e a obras do cânone literário. Seria, claro, uma prova mais difícil, mais complexa e que premiaria os melhores alunos com mais conteúdo. Então, se eu elaboraria uma prova dessa forma, eu vou dar minha aula dessa forma. Até porque o Teoria do Medalhão pode estar numa lista hoje do ITA, que é um modelo de prova, e amanhã está numa lista da Unicamp, que é outro modelo de prova. E depois de amanhã está numa lista de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é outro modelo de prova. Então, eu trago o máximo, eu boto o sarrafo lá em cima. Se a questão vier difícil, o aluno veste curso faz. E o aluno veste curso que assiste uma aula dessa mais completa, mais complexa, deve até torcer para a prova ser difícil, porque aí ele sai recompensado. Se a questão for fácil, nivela por baixo. O seu concorrente acerta a questão que você vai acertar. Se a prova for difícil, você que está assistindo uma aula mais completa, mais complexa, tem mais chance de acertar a questão e o seu concorrente errar e você disparar, não é verdade? Então, eu vou continuar fazendo essa relação entre outras obras, beleza?
Entretanto, olha lá, o começo do conto. O Janjão está fazendo 21 anos. O pai chama o Janjão para as conversas e diz: meu filho, senta aqui. Senta aqui e vamos conversar. Vamos conversar como dois adultos. Você está atingindo a sua maioridade. Você já é formado, já tem uma graduação, já tem um título de doutor. Você pode buscar qualquer profissão. E é interessante a lista de possibilidades que ele dá ao filho. Você pode buscar uma profissão na política, você pode buscar uma profissão na imprensa, você pode buscar uma profissão no meio jurídico, você pode buscar uma profissão nas letras, no jornalismo, enfim. Perceba que todas essas profissões que o pai diz que o Janjão pode buscar são profissões que o Sérgio Buarque de Holanda chamou de trabalho mental. São profissões que são dignas para serem ocupadas por membros da elite. O pai do Janjão não cogita que ele busque uma profissão manual, que ele seja um marceneiro, que ele seja, enfim. Não. Ele vai ser um jornalista, ele vai ser político, ele vai ser advogado, ele vai ser médico, algo desse tipo. Convenhamos, não mudou muito. Basicamente é o que a elite brasileira continua querendo. E não só a elite brasileira. A gente ainda vê cursos como medicina, direito, engenharia, arquitetura, psicologia, sendo os mais buscados. Ninguém quer ser professor, né? Os cursos técnicos não têm tanta procura entre a classe média e classe média alta. Os cursos de licenciatura são buscados pelas camadas mais baixas. Os cursos técnicos são buscados pelas camadas mais baixas, normalmente por quem não tem o privilégio de estudar numa escola privada, numa escola particular. Então não mudou muito. Então o pai chama o Janjão e diz: olha, você tem todo o futuro pela frente. Você tem um leque de possibilidades ao seu dispor. Mas eu lhe aconselho a buscar ser um medalhão. Ele diz o seguinte: entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposita em ti. Olha isso. O pai do Janjão queria ser um medalhão. Buscou ser um medalhão. Mas durante o seu processo, ele não recebeu as instruções necessárias para alcançar este status. E por buscar ser um medalhão e falhar, é que ele entendeu o que é necessário para ser um medalhão. Eu posso aprender um caminho com as minhas conquistas e com as minhas derrotas. Eu posso aprender na teoria o que é necessário para vencer uma corrida, disputando a corrida. Ganhando ou perdendo, eu posso aprender na teoria o que é necessário para vencer. Eu aprendo quando eu perco, percebendo o que eu fiz de errado e o que os outros fizeram de certo para vencer. Então é isso que acontece. O pai do Janjão queria ser um medalhão, buscou ser um medalhão, mas ele não tinha o conhecimento necessário para se tornar um medalhão. Ele aprendeu o que era necessário para se tornar um medalhão falhando na tentativa. Agora, como ele domina a teoria, ele quer transmiti-la ao filho. O medalhão, porém,
começa a manifestar-se por volta dos 45 anos, segundo o pai. Olha isso. O Janjão está fazendo 21 anos, atingindo a maioridade. Mas o medalhão só começa a se manifestar mesmo lá pelos 45 anos, de acordo com esta teoria. É verdade? Por que 45 anos? Não é, como pode supor, diz o pai, um limite arbitrário. Filho do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos. Conquanto alguns exemplos se dei antes dos 55 e 60, mas estes são raros. Há os também de 40 anos, outros mais precoces, de 35 e de 30. Não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar é privilégio do gênio. Então, um sujeito se converter em medalhão aos 25 anos é um privilégio do gênio. Um sujeito se converter em medalhão aos 35, 30 anos já é raro. Isso não é vulgar. O normal é aos 45. É nessa faixa de 45 anos que o sujeito vai alcançando o status de medalhão. Depois de se esforçar para isso. E o que está na base da teoria do medalhão? Ou seja, qual é o princípio maior que deve mover o Janjão na busca por alcançar esse status? O medalhão não deve ter ideias próprias. E se as tiver, deve abafá-las, deve ocultá-las, embora isso não seja fácil. Os 2 primeiros anos da carreira do aspirante a medalhão consiste em anular o espírito crítico, em reduzir o intelecto através de um regime debilitante. Veja, o medalhão não pode pensar por si mesmo. O medalhão não deve ter ideias próprias. O medalhão não pode ter um espírito crítico. Porque um sujeito que pensa por si mesmo, porque um sujeito que tem um espírito crítico e que tem uma postura independente diante da sociedade, ele nunca vai ser um medalhão. Por quê? Porque o medalhão ele é um ornamento indispensável. Então ele precisa ser agradável. Ele precisa agradar e ser agradável para ser aceito. Um sujeito que é convidado para um evento social na elite e que começa a manifestar pensamento crítico, começa a analisar criticamente aquela sociedade no qual ele está inserido ou procurando se inserir, começa a desenvolver pensamentos muito diferentes do senso comum que domina aquele grupo, ele vai ser excluído, óbvio. O medalhão deve refletir o senso comum. Que senso comum? O senso comum daquele grupo a que ele quer pertencer, o senso comum da elite financeira, intelectual, cultural do país. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, tudo que tiver aí em itálico são passagens do livro, certo? Meu comentário, e eu ilustro o comentário com passagens do livro, ou do conto. Venhamos ao principal. Uma vez entrando na carreira de medalhão, deves pôr todo cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente. Coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, olha que metáfora interessante, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por milagre de ofício, dissimular o defeito aos olhos da plateia. Mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se com violência abafá-las, escondê-las, até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço serviria ao exercício da vida. Cara, isso é brilhante. Eu nunca teria talento para ser um medalhão. Porque eu não consigo abafar o que eu penso. O filtro daqui para cá é quase inexistente. Falar
expressamente o que se pensa, manifestando uma visão crítica, normalmente gera antipatias. Um professor como eu, que em sala de aula faz uma análise crítica da sociedade, comenta política, comenta economia, comenta cultura, comenta aspectos sociais, religiosos, angaria muitas vezes antipatia. Muitos alunos não gostam, porque possuem visões de mundo ou valores diferentes. E estão numa fase imatura da vida em que não se abrem bem para o contraditório e levam para o pessoal a divergência. A divergência de ideia é levada para o nível pessoal. Se um professor, porém, entre sala para fazer gracinha, para ser amigão, para contar piada, esse vai ser o queridão da galera. Despertar pensamento crítico hoje, em sala de aula, não dá ibope. Não eleva a nota da enquete. Só traz de sabores. Contar piada, fazer gracinha, falar da fazenda, do Big Brother, do futebol, aí tu é doido, a enquete dispara, é o amigão da galera. Então veja, o melhor para o medalhão é não ter ideias. Porque se ele tiver, ele vai ter que abafá-las. Ele vai ter que escondê-las até a morte. E não é fácil abafar as próprias ideias durante tanto tempo. Então o melhor para o medalhão é não ter ideias. Professor, e o Janjão se dá bem com essa recomendação? Dá. Para a satisfação do pai, o filho já demonstra esse talento. Ou seja, o filho não se mostra dotado de ideias próprias. Qual é a necessidade mais premente do aspirante a medalhão? Não ter ideias próprias. Aí ele olha para o filho e percebe que o filho já tem esse talento, já tem o que é necessário. Se ele achasse que o filho era um sujeito dotado de ideias próprias, dotado de pensamento crítico, dotado de profundidade intelectual, ele diria: meu filho, você vai sofrer para ser um medalhão. Não vai ser muito fácil para você ser um medalhão, porque você vai precisar abafar suas próprias ideias. Mas ele diz: meu filho, o medalhão não pode ter ideias próprias, não deve ter ideias próprias. Mas tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Veja, isso aparece aí, ironicamente, como um elogio ao filho. Porque, nesse contexto, é positivo para o filho possuir esta perfeita inópia mental. Ser vulgar, ser superficial, ser tapado. Não ter ideias próprias. Conveniente ao uso desse nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina, e vice-versa. Porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado, com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. O Janjão é um sujeito que se empolga e fala com propriedade sobre moda. Quando o Janjão se mete a falar com propriedade sobre as coisas, quando o Janjão se mete a falar com paixão sobre as coisas, são sobre coisas fúteis. É sobre o corte de um colete, sobre o caimento de um chapéu, de uma bota. O Janjão já tem a futilidade, a superficialidade necessária para o ofício do medalhão. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança.
No entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofreemos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo foro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. E aí ele vai dizer o que o Janjão deve fazer e o que ele deve evitar, em que regime o Janjão deve se exercitar para preparar a cabeça para não ter ideias próprias. Quer dizer, há uma série de atividades que o aspirante a medalhão pode exercitar e que vai ajudá-lo a permanecer um sujeito fútil, superficial e vazio. A fim de exercitar-se na prática de não ter ideias próprias, o medalhão deve buscar atividades que exijam um silêncio quando executadas, como o dominó e o jogo de cartas. É melhor não ser estimulado a falar. Deve evitar atividades físicas. Deve passear por ruas movimentadas, mas sempre acompanhado. Pois, segundo o pai, a solidão é a oficina de ideias. E o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. O medalhão deve, em geral, evitar livrarias e só visitá-las à vista de gente e apenas para falar do boato do dia, de uma anedota ou de uma calúnia. Veja, o aspirante a medalhão, ele deve andar sempre acompanhado, buscando não permanecer sozinho em silêncio, correndo o risco de ter ideias próprias. E quando acompanhado, ele deve concentrar a conversação nesses assuntos fúteis. Convém ao medalhão ser visto entrando em livrarias, embora, no geral, ele deve evitá-las. Ele deve evitar a livraria porque, bem, livraria é um ambiente de circulação de livros e livros carregam ideias e, portanto, livros são perigosos ao medalhão. Não convém ao medalhão estar se aventurando em livrarias, mas ele deve ser visto entrando em livrarias, porque isso é positivo para a aparência dele. Mas ele vai entrar na livraria quando a livraria estiver cheia de pessoas, e na livraria, ao entrar em contato com essas pessoas, ele vai falar sobre o boato do dia, sobre uma anedota, sobre uma calúnia, uma fofoca. Ele não vai discutir livros, leituras e ideias. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos, 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subtendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. É brilhante. Ideia semelhante, o Machado de Assis já havia desenvolvido em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha o que diz o Brás Cubas. Jamais o problema da vida e da morte me oprimir o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena, a que se distinguia por não as ter absolutamente. Quer dizer, ele refletia as opiniões de um cabeleireiro. E quais eram as opiniões de um cabeleireiro que ele refletia? Nenhuma. Ou seja, ele não tinha opiniões. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade, o Brás Cubas era doutor, não digo que a universidade não me tivesse ensinado algumas, mas eu decorei-lhe as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei a faculdade como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Vigílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas de conversação.
tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Confirma ou não confirma o que o Sérgio Buarque de Holanda disse lá atrás? Confirma perfeitamente. O Brás Cubas estudou latim, o Brás Cubas estudou história, o Brás Cubas estudou e se formou em direito. Mas de toda a educação formal que ele recebeu, ele embolsou 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, decorou essas frases feitas, essas expressões em latim, para as despesas da conversação. De todas as coisas que tentaram lhe ensinar, ele colheu a fraseologia, a casca, a ornamentação. Então, na aparência, ele deve sugerir cultura, erudição, sabedoria. Mas isso fica só na aparência. O discurso é bonito, a fraseologia é bonita, a ornamentação brilha. Mas ele não tinha ideias próprias. Ele não tinha opiniões sobre coisas complexas. E assim como era com Brás Cubas, o pai aconselha o seguinte: isto é o diabo, não poder adornar o estilo de quando em quando? Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danáides, as asas de Ícaro e outras, que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Então você pode usar algumas expressões no seu discurso, tal qual a hidra de Lerna, assim como o tonel das Danáides, ele estava munido das asas de Ícaro. Essas expressões adornam os estilos, mas são clichês. Curioso como a ironia do Machado se manifesta. A hidra tem a cabeça cortada. A Medusa tem a cabeça cortada. Os maridos das Danáides têm a cabeça cortada. Ele recorre a figuras mitológicas que, coincidentemente, claro que não é coincidência, tiveram a sua cabeça cortada. Será que é por acaso? Não. Metaforicamente, alegoricamente, ele remete a essa coisa de não ter ideias próprias. Um sujeito que simplesmente decora e aplica essas expressões no seu discurso é um sujeito que não tem cabeça, que não tem pensamento, que não tem... É só a ornamentação. E outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas. É de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Aí ele cita alguns. Cavant consulis é um excelente fecho de um artigo político. O mesmo direi do si vis passente parabellum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela. Mas não te aconselho esse artifício. Seria desnaturalizar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Esse público com o qual ele vai conviver, de uma maneira geral, também não quer pensar. Não quer se esforçar para interpretar a fala e buscar significados mais profundos. Então usa o senso comum, usa as frases feitas, usa os provérbios, os ditos populares. Os exemplos dados pelo pai, retirados da mitologia, não são casuais, como eu disse. Uma vez que em todos há conflitos vencidos graças à inteligência. Mas também em todos há personagens que perderam a cabeça. Ou literalmente, a Medusa, os maridos das Danáides e a Hidra, tiveram a cabeça literalmente decepadas. Ou metaforicamente, Ícaro, embriagado pelo poder,
de voar, ignora os conselhos do pai, voa muito perto do sol e morre. Seguindo a instrução, o pai lembra ao filho que quem não é visto não é lembrado. Vocês já ouviram essa frase? Essa frase é muito comum aqui no Ceará. Eu não sei se aí, na terra de vocês, tem isso. A gente dá, né? Ó, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Ou seja, saia, se exponha, seja visto para ser lembrado. Ou seja, o medalhão deve investir na publicidade, na propagação do seu nome e da sua imagem, sempre de maneira discreta. Mas antes de entrar nos conselhos sobre a questão da publicidade, vamos fazer mais uma pausa.